No Brasil, estima-se que existam cerca de 1.200.000 casos de Alzheimer. Mas sabe, o dado que realmente me fez parar para pensar é outro. E qual seria? É que a maior parte dessas pessoas ainda não tem o diagnóstico. Exato. E isso cria um silêncio, né, em muitas Um casas. silêncio enorme. Famílias que talvez estejam atribuindo os primeiros sinais a, sei lá, coisas da idade. Isso sem saber que uma jornada bem mais complexa já começou. É exatamente sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. E para nos guiar, a gente está com publicações oficiais do Ministério da Saúde, da Biblioteca Virtual em Saúde e também um artigo bem detalhado do portal Brasil Escola. A ideia é juntar a visão da saúde pública com um panorama mais educativo, né? Para entender o lado humano da doença. E esse lado humano é o ponto central. Com certeza, porque o subdiagnóstico não é só um número. Representa famílias que não entendem por que um ente querido ficou mais esquecido ou mais irritado. E o mais grave, pessoas que perdem a chance de iniciar um tratamento que poderia pelo menos retardar a progressão da doença. Exato. Então, nosso objetivo hoje é ir além dos números. É entender o que é o Alzheimer, como ele transforma a vida de uma pessoa, de todo mundo ao redor, e o que a gente pode fazer. Para começar, eu queria propor uma imagem que me veio lendo o material. Imagina que a nossa vida é uma imensa biblioteca de memórias. Gosto da analogia. No começo, o Alzheimer é como um bibliotecário meio desatento que começa a colocar os livros mais recentes, sabe? As memórias de ontem, no lugar errado. Você sabe que viveu aquilo, mas não acha o registro. Com o tempo, esse bibliotecário fica mais caótico, começa a rasgar páginas, misturar capítulos, até que prateleiras inteiras ficam inacessíveis. Perfeito. A minha pergunta é: o que as fontes nos dizem sobre quem é esse bibliotecário e o que ele está fazendo dentro do nosso cérebro? Essa analogia da biblioteca é perfeita, porque descreve exatamente a experiência da perda. E do ponto de vista biológico, esse bibliotecário caótico é, na verdade, um processo bioquímico que deu muito errado. Como assim? Tudo começa com o processamento de certas proteínas. Nosso cérebro produz e descarta proteínas o tempo todo. É um processo normal. O problema surge quando uma proteína, a precursora de amiloide, é cortada de forma errada. Cortada. E os fragmentos que sobram, chamados de beta-amiloide, são tóxicos. E pegajosos. Eles começam a se aglomerar do lado de fora dos neurônios. E aí formam o que a ciência chama de placas senis. Ah, as famosas placas. É como se uma sujeira, uma cola, começasse a se acumular entre as prateleiras da biblioteca. Exatamente, dificultando o acesso. E essa cola é o único problema? Não, tem um segundo processo acontecendo ao mesmo tempo, só que dentro dos neurônios. Outra proteína, chamada tau, que normalmente ajuda a manter a estrutura dos trilhos por onde os nutrientes viajam, sabe? Sei. Ela começa a se modificar, ela se deforma e se emaranhar, criando os emaranhados neurofibrilares. Então, se as placas são a sujeira do lado de fora, Os emaranhados são os trilhos quebrando por dentro. O resultado final é a morte do neurônio. nossa, E essa destruição não acontece em qualquer lugar. Ela começa justamente no hipocampo, a seção de novidades e memórias recentes da nossa biblioteca, e depois se espalha para o córtex, onde está a linguagem, o raciocínio, a nossa personalidade. E o mais curioso é que, apesar de a gente saber como isso acontece, as fontes são claras, né? Ninguém sabe exatamente por que esse processo começa. Exato. Existe uma suspeita genética forte, mas não uma causa única, um gatilho. E isso me lembra da história que dá nome à doença. Não foi um médico idoso estudando pacientes idosos, foi... De jeito nenhum. A história é fascinante. Em 1901, um médico alemão, Alois Alzheimer, recebeu uma paciente de 51 anos, August Detter. 51 anos. 51. A família internou, porque ela estava com um quadro que ninguém entendia. Perda de memória severa, ciúmes do marido, dificuldade de falar, desorientação. Para a época devia ser um mistério total. Um mistério. Ele a acompanhou por anos e quando ela faleceu em 1906, ele fez algo que mudou a neurociência. Ele examinou o cérebro dela ao microscópio e descreveu pela primeira vez
com detalhes justamente as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Então, ele conectou síntoma à patologia. Exatamente, ele viu a sujeira na biblioteca. Uma paciente de 51 anos, isso. Isso é bem diferente da imagem que a gente tem hoje do Alzheimer. Totalmente. E o caso dela nos leva a uma distinção crucial. A grande maioria dos casos, mais de 95%, é o Alzheimer de início tardio, que aparece depois dos 65 anos. Certo. Mas existe essa forma rara, de início precoce, que afeta pessoas mais jovens. E nesses casos, aí sim parece ter uma ligação genética muito mais forte e direta. Então, voltando para nossa biblioteca, os primeiros sinais são esses livros recentes que somem. Quais são os exemplos práticos que as fontes dão, que deveriam acender um alerta para as famílias? O sinal clássico é a dificuldade em reter novas informações. A pessoa repete a mesma pergunta várias vezes em poucos minutos, esquece um recado que acabou de receber. Ou se perde num caminho que sempre fez. Isso. Mas não é só a memória. Outros sinais sutis aparecem. Dificuldade em planejar ou executar tarefas simples, tipo seguir uma receita de bolo. Problemas para encontrar a palavra certa numa conversa, sabe? Troca por outra que não faz sentido. Ou mudanças de humor e personalidade, como apatia, desconfiança e irritabilidade sem motivo. E é aí que mora o perigo da confusão com o envelhecimento normal, né? Exatamente. Ah, ele sempre foi meio esquecido. Ah, ela tá ficando ranzinza com a idade. Esses comentários atrasam muito a busca por ajuda. Entendi a confusão inicial, mas como essa situação evolui? As fontes falam em fases, quase como se fosse uma escada descendente. Como são os degraus dessa escada? É uma ótima forma de ver. No primeiro estágio, o leve, a pessoa ainda é independente, mas as falhas de memória e as dificuldades de planejamento já são perceptíveis para os mais próximos. A pessoa ainda consegue tocar a vida, mas com alguns tropeços. Isso, pode precisar de ajuda para gerenciar as finanças ou se lembrar de compromissos. E a negação é muito comum aqui, tanto do paciente quanto da família. E depois? Depois vem o estágio moderado. E aqui a escada fica bem mais íngreme. A dependência aumenta muito. É a fase em que a dinâmica familiar muda para sempre. É quando o cuidador entra em cena de forma mais intensa. 10ª vez. É garantir a segurança de alguém que pode não reconhecer os perigos de uma cozinha. Nossa. A fala fica mais comprometida. Podem surgir alucinações, agitação, insônia. Geralmente, é aqui que a pessoa não pode mais morar sozinha. E o que vem a seguir deve ser ainda mais desafiador. Sim, o estágio grave. Aqui, a memória de longo prazo, aquela biblioteca mais antiga, começa a ser severamente afetada. A ponto de não reconhecer familiares. Sim. A pessoa pode não reconhecer o cônjuge ou os filhos. A comunicação se torna muito difícil, muitas vezes se resumindo a poucas palavras ou gestos. A ajuda é necessária para todas as atividades básicas: comer, se vestir, tomar banho. É uma perda progressiva da autonomia. Total. Surge a incontinência urinária e fecal e a capacidade de andar vai se perdendo. E por fim, a gente chega na fase terminal, onde a pessoa fica restrita ao leito, muitas vezes sem conseguir falar ou engolir. E aí fica muito vulnerável a infecções. Muito. A pneumonia, por exemplo, frequentemente é a causa do óbito. É um cenário muito duro de se imaginar. Uma pessoa se apagando aos poucos dentro do próprio corpo. Isso nos força a pensar não só na doença, mas no cuidado, na dignidade no fim da vida. E me leva a uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo. Por que algumas pessoas e não outras? O que as fontes dizem sobre quem está mais vulnerável? Essa é a pergunta de $1 milhão. Existem fatores de risco que a gente não pode mudar. O principal deles é a idade. Quanto mais vivemos, maior a chance. Certo. O outro é a genética, o histórico familiar. Ter pais ou irmãos com a doença aumenta o risco. Mas aqui vem a parte mais interessante e, de certa forma, esperançosa da nossa conversa. Que são os fatores que a gente pode modificar. Exato. E o que está no topo dessa lista, surpreendentemente, é o nível de escolaridade. Escolaridade. Como assim? O conceito por trás disso é o que chamamos de reserva cognitiva. Pensa no cérebro como uma rede de estradas.
Ao longo da vida, cada vez que você aprende algo novo, uma língua, um instrumento, ou simplesmente lê e estuda, você não está só usando as estradas existentes, você está construindo novas estradas, viadutos, atalhos. Entendi. Você cria mais conexões. Exatamente. Uma pessoa com alta escolaridade e uma vida mentalmente ativa tem um mapa cerebral muito mais denso, mais complexo. Quando o Alzheimer começa a interditar algumas estradas principais... O cérebro tem mais rotas alternativas para contornar o problema. Isso. Para chegar ao mesmo destino, não impede a doença, mas pode atrasar e muito o aparecimento dos sintomas. Isso é incrível. A ideia de que a gente pode fortalecer o cérebro contra os danos é muito poderosa. E além de manter a mente ativa, que outros fatores de estilo de vida aparecem? E aqui as fontes nos dão um recado que é quase um mantra da saúde moderna. O que é bom para o coração é bom para o cérebro. Faz todo sentido. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, eles não são só vilões para um infarto. Eles criam um ambiente hostil no corpo todo, um estado inflamatório crônico, problemas de circulação, que parecem ser o terreno perfeito para as placas de Alzheimer se desenvolverem. Então, cuidar das artérias é, na prática, cuidar dos neurônios. É isso. A saúde que circula no seu sangue é a mesma que nutre suas memórias. Uma das fontes também destaca que mulheres parecem ter um risco aumentado, embora as razões para isso ainda sejam estudadas. Então, com base nisso, o que seria um plano de proteção cerebral? Não existe uma fórmula mágica, é importante deixar isso claro. Não tem uma pílula. Não tem. Mas a comunidade médica acredita que um estilo de vida saudável pode retardar ou inibir a manifestação da doença. As recomendações são bem práticas: manter a mente sempre desafiada, praticar atividade física regularmente para melhorar a circulação, ter uma alimentação balanceada. Controlar a pressão, diabetes. Exato. Não fumar e... algo muito importante, manter uma vida social ativa, interagir com pessoas, participar de grupos, conversar. Tudo isso é um exercício poderoso para o cérebro. Digamos que, apesar de tudo, os sintomas aparecem e a família desconfia. Uma coisa que achei curiosa nas fontes é a ideia de que o diagnóstico é feito por exclusão. Soa um pouco como um processo de detetive, né? Você não procura a prova do crime, mas sim elimina todos os outros suspeitos. Como funciona essa investigação? É exatamente isso, uma investigação minuciosa. Não existe hoje um único exame de sangue ou imagem que diga com 100% de certeza isto é Alzheimer em uma pessoa viva. Não tem um teste simples. Ainda não. Então, um médico, geralmente um neurologista, geriatra ou psiquiatra, precisa primeiro descartar todas as outras condições que podem imitar os sintomas de demência. E quais são esses outros suspeitos? A lista é grande. Problemas de tireoide, deficiência severa de vitamina B12, depressão, efeitos colaterais de medicamentos, infecções, até pequenos AVCs. Entendi. A investigação envolve uma avaliação clínica detalhada, testes cognitivos, exames de sangue e, crucialmente, exames de imagem como tomografia ou ressonância magnética para ver se há outras lesões ou se há atrofia em áreas específicas do cérebro. E só depois de eliminar tudo isso... Só depois de eliminar todos os outros suspeitos é que o diagnóstico provável de Alzheimer é firmado. A confirmação definitiva, infelizmente, só vem após a morte, com análise do tecido cerebral. Uma vez que o detetive fecha o caso e o diagnóstico é feito, o que acontece? Qual é o plano de tratamento no Brasil? E aqui a gente precisa ser bem direto. O Alzheimer ainda não tem cura. O tratamento disponível hoje, inclusive no SUS, tem 2 objetivos principais: retardar a progressão dos sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. É um tratamento de manejo, então? Exato. E ele é dividido em 2 frentes: a farmacológica e a não farmacológica. Vamos começar pelos remédios. O que o SUS oferece? O protocolo clínico do Ministério da Saúde prevê 4 medicamentos principais: a donepezila, a galantamina e a rivastigmina para as fases leve a moderada e a memantina para as fases moderada a grave. E como eles agem? Eles não curam a doença, mas atuam nos neurotransmissores do cérebro para tentar compensar a perda de neurônios.
Isso pode melhorar a cognição, a memória e a capacidade de realizar tarefas diárias por um tempo. E as fontes mencionam alguma inovação nesse sentido? Sim, mencionam algo interessante sobre a rivastigmina. Ela está disponível no SUS não só em cápsulas, mas também como um adesivo transdérmico. Um adesivo. E qual a vantagem? A vantagem é enorme. Os remédios orais podem causar náuseas, vômitos, o adesivo diminui muito esses efeitos e, bom, é uma ótima solução para pacientes que se esquecem de tomar a medicação, né? Claro, faz todo sentido. E para ter acesso a isso, o caminho é complicado? Requer uma certa organização. O acesso se dá pelo componente especializado da assistência farmacêutica, o CAF. A família precisa apresentar documentos como o Cartão Nacional de Saúde e laudos médicos bem detalhados. É um processo burocrático, mas que garante o acesso gratuito. Exato. E é um tratamento de alto custo, então é fundamental. Ok, essa é a parte dos remédios. Mas e a outra frente? O que significa tratamento não farmacológico? Essa frente é tão ou mais importante que os remédios. Ela envolve uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Certo. O objetivo é criar um ambiente, uma rotina que estimulem o que ainda funciona bem no cérebro e que deem segurança e qualidade de vida. Isso inclui atividades de estimulação cognitiva, como jogos de memória, musicoterapia. Arte-terapia. Isso. E também atividade física adaptada para manter a mobilidade e o equilíbrio. É sobre manter a pessoa conectada com o mundo e consigo mesma o máximo de tempo possível. E aqui eu imagino o papel da família e dos cuidadores onde tudo se conecta. É o pilar de tudo. E uma das fontes dá uma dica prática que parece simples, mas é valiosíssima. Mantenha um diário. Um diário para anotar o quê? Anotar diariamente o comportamento, o humor, as dificuldades, as pequenas vitórias. Isso é crucial porque a memória do cuidador também falha, sobrecarregada pelo estresse. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. E esse diário se torna a ferramenta mais objetiva para o médico avaliar se o tratamento está funcionando, a agitação diminuiu, o sono melhorou, o declínio parece mais lento. Sem essas anotações, tudo fica no campo da impressão. E decisões importantes podem ser tomadas com base em informações imprecisas. Exatamente. Então, se a gente for juntar as peças de tudo isso, começamos com essa imagem da biblioteca sendo desorganizada por um processo bioquímico que mata os neurônios. Vimos que o primeiro sinal é o esquecimento de fatos recentes, que evolui para uma dependência completa. Isso. Mas também vimos um lado de esperança. A ideia de que a gente pode construir uma reserva cognitiva, um cérebro mais resiliente, através de um estilo de vida ativo física e mentalmente. E que o tratamento disponível no SUS, embora não cure, busca dar mais tempo e qualidade de vida. Num esforço conjunto entre médicos, pacientes e, fundamentalmente, suas famílias. Exatamente essa síntese. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai um pouco além das fontes. Qual seria? A gente falou muito sobre a importância do estímulo cognitivo ao longo da vida para construir essa reserva cerebral. Isso levanta uma questão importante. Não se trata apenas de um esforço individual para prevenir uma doença. Certo. Trata-se de como nós, como sociedade, valorizamos e incentivamos o aprendizado contínuo, a curiosidade, o engajamento mental da infância à terceira idade. O que significaria pensar em políticas públicas e numa cultura que promova uma sociedade cérebro saudável, e não apenas cobrar que os indivíduos sejam cérebros saudáveis? É uma ótima pergunta. Talvez a melhor prevenção contra Alzheimer comece muito antes de a gente pensar nele. Comece nas escolas, nas bibliotecas, nos parques e nos centros comunitários.